E como é que foi o estupro na fase adulta? O que aconteceu na minha fase adulta, eu estava fazendo uma viagem, estava numa pousada, e eu viajo sozinha, eventualmente, e é muito ruim, porque eu nunca conto no detalhe o que aconteceu nesse caso, e aqui também eu vou falar algumas coisas, eu não vou falar tudo, porque só com o que eu falo as pessoas já me julgam muito, né? Porque uma mulher viajando sozinha ainda é um tabu para a nossa sociedade. Eu estava viajando sozinha e na pousada onde eu estava, que era uma pousada compartilhada, era um final de ano, um monte de gente, tudo lotado, sabe? Os quartos compartilhados. Eu já conhecia muito aquilo, eu já tinha ido passar duas viradas de ano lá. E aí esse cara veio pra cima de mim do nada. Eu deitada, olhando o celular, depois do almoço, sabe? Com a pança cheia, aquele calor, cidade de praia. E esse cara veio pra cima de mim. Só que foi tão maluco porque ele me pegou pelo pé e pulou em cima de mim. Eu tava deitada assim, de vestido, e eu tava com um shortinho embaixo do vestido. E ele veio pra cima de mim e eu lembro claramente assim de como foi. Porque eu pensei assim, nossa, será que esse cara tava afim de mim? Será que esse cara gosta de mim? Que esse cara... Eu pensei em tudo e não pensava que ele tava me estuprando. Porque é tão ET essa coisa, gente. É tão fora. E aí tem vários estudos que mostram também que o cérebro paralisa. Tipo, se você considera uma pessoa um amigo, por exemplo, ou mesmo que você tá num jantar romântico, onde talvez vocês até fiquem juntos no final, e a pessoa tá super carinhosa. Se ela vem de uma postura, de repente com uma postura agressiva, na dúvida entre morrer e ficar vivo, você fica quieta, porque você não sabe o que aconteceu ali. Então, essa pessoa se transformou, você... E eu lembro assim, na minha mente passou muito tempo, e aí eu me debatia, mas eu não conseguia falar. E aí ele falou, aí eu me debatia, brigava, daí ele disse assim, eu vou sair de cima de você, porque senão você vai brigar, você vai me bater. Ele falou alguma coisa, não lembro exatamente o quê. Aí eu falava, vou, mas eu não conseguia. E eu acho que, assim, fisicamente eu sou até um pouco mais alta que esse cara. Mas eu tava completamente paralisada, assim, foi muito difícil me mexer. Aí ele colocou a mão em mim, ele veio pra cima de mim na intenção mesmo, né? E a gente deu essa briga. E aí eu consegui me desvencilhar dele, eu saí de lá. Aí eu fui pra polícia local, na cidadezinha, era uma cidade bem pequena no interior do Espírito Santo, em Itaúnas, que é a capital do forró, eu sou muito forrozeira, adoro dançar forró. Aí eu fui na polícia, primeiro, aí o policial me falou que ele não podia fazer uma queixa lá, que ele tinha que fazer uma queixa numa cidade próxima, aqui agora me fugiu o nome, mas na cidade mais próxima, uma cidade maior, porque ela é bem pequenininha, mas é uma vila. E pra isso ele teria que levar eu e o cara na viatura até lá, e o lugar ficava 2h30. Meu Deus. Ele tinha escutado já que você tinha... Eu expliquei pra ele tudo o que aconteceu, ele falou que ele não podia fazer uma queixa, que o único jeito de fazer uma queixa era ir até a outra cidade, e que pra fazer a queixa teria que entrar eu e o cara dentro de uma viatura e viajar 2h30. Eu falei, mas... No mesmo carro os dois? Aham. Meu Deus. Eu falei, mas tem certeza que eu não posso? Eu tô falando aqui pro senhor, eu peguei o nome de todo mundo e tal. Aí fui num posto médico, porque como era virada de ano, isso era dia 31 de dezembro. Nossa. Tipo, um caos na cidade. Como era virada de ano, eles tinham criado um posto médico pra atender os bêbados, né, gente? Que o pessoal bebe demais, porque a cidade é muito pequenininha, eles criaram. Aí eu fui lá, conversei com as enfermeiras, chorei, elas me acolheram, foram ótimas. Depois eu conversei com outra pessoa que também estava hospedada lá e falei que se aquele cara aparecesse eu ia pra polícia, eu já tinha ido, né? Mas ameaçar no sentido que eu não queria mais ver o cara de jeito nenhum, né? E aí esse outro colega pegou esse cara e eu lembro que eu cheguei na pousada de novo depois dessa peregrinação, estavam os dois lá. Aí o cara falou que era uma brincadeira. Eu falei, uma brincadeira, então pegue nele agora, no nosso... E o policial não fez nada? Meu colega aqui, né? Não, o policial não fez nada. Esse era um outro colega que também estava hospedado na pousada. E eu sei que eu falei pra ele, ou você sai daqui ou eu chamo a polícia. Ele sumiu da pousada, o cara que tinha me atacado. E aí eu fiquei assim, imagina, 31 de dezembro, só que o lugar era tão pequeno, não estava funcionando a internet depois de determinado horário e o celular não funcionava. Então eu não consegui falar com ninguém. Fiquei lá no meu quarto, virou o ano. De noite, em algum momento, pegou a internet, eu contei para um amigo meu que morava ali em Vitória, que eu sabia que tinha parentes em Vitória. E aí ele falou, então espera que eu sei que uma amiga minha também tá passando o fim de ano aí, eu vou pedir para ela te buscar e te levar para aquela cidade onde você pode fazer a denúncia. Então no dia seguinte, a amiga dele me pegou, me levou para a cidade onde eu podia fazer a denúncia, foi o caos na delegacia. Eu cheguei e falei que sozinha, né, ela me deixou na cidade, na delegacia da cidade, foi embora, uma cidade que eu não conhecia, entrei lá, tinha 2 caras de plantão, primeiro dia do ano.
Falei, olha, eu sofri um ataque sexual, quero fazer denúncia. Aí ele falou, você tem... Eu nunca vou esquecer. Ele falou, você tem o endereço do cara que te atacou? Oi? Eu falei, não. Ele falou, então eu não posso fazer denúncia. Juro. Não registrou nada. Não, eu não posso fazer denúncia. Aí eu tive que apelar para o imaginário popular. Eu falei, então se fosse um cara... Eu falei, não, mas eu tenho o Facebook do cara. Eu não sabia o nome do cara, eu sabia o apelido. Porque ele era um cara totalmente desconhecido lá das pessoas, né? Eu falei, tem o Facebook do cara, serve, né? Tem um apelido dele. Não dava pra saber o nome inteiro por aquele apelido, mas dava Não é nem seu dever. Mas aí ele falou que não, que ele precisava do endereço. Eu falei, e se fosse um cara num beco escuro, eu não poderia fazer um BO? Aí ele falou, tá, vamos fazer. Chamou o amigo dele, começou a escrever, ele falou, isso é estupro ou é atentado violento ao pudor? Imagina, o cara vai pra cima de você, mete a mão nas suas partes íntimas, a gente sabe que desde 2009, isso era 2016, desde 2009, isso é violência sexual, é estupro, né, as pessoas confundem muito, elas acham que estupro tem que haver penetração necessariamente, né, e aí ficaram discutindo na minha frente, aí ele pegou e disse assim, você tinha que ter vindo ontem, porque aí era flagrante. Eu falei, mas o seu amigo policial, fulano de tal, tinha o nome de todo mundo, me disse que não adiantava fazer. Ele falou, você tinha que ter feito a denúncia lá. Eu falei, seu amigo fulano de tal disse que eu não podia fazer a denúncia lá só se eu viesse aqui. Ele falou, não, você podia ter feito lá. Aí eu comecei a chorar, eu falei, cara... Fora a maneira que estavam tratando uma vítima. Não, aí eu tava errada, porque eu fiz errado, porque eu tinha que ter feito a denúncia lá, porque daí seria um flagrante, se eu tivesse feito a denúncia lá. Eu falei, mas o cara disse que eu não podia, tava com o nome do cara, sei lá, o cargo, né, eu anotei tudo, todo mundo que eu conversei, eu anotei, eu já fui registrando, porque eu já lidava com esse tipo de assunto. E a gente sempre chamou aí da delegacia de segundo estupro, eu não tinha ilusão de que seria fácil, mas estava sendo bem difícil. Aí eu comecei a chorar loucamente. E aí esse cara se compadeceu, terminou a queixa, e aí ele disse, vamos fazer assim, você dorme aqui nessa cidade hoje. Ai, gente, me fugiu o nome da cidade, mas é uma cidade que fica 2h30 lá de Itaúnas. Ele falou, você dorme aqui na cidade hoje, e aí amanhã nós vamos para outra cidade, você vai até a outra cidade, tá onde o delegado está, porque hoje ele tá de folga, dia 1º do ano. Aí eu dormi nessa cidade, num hotel fuleiro, esse cara me deu uma carona até esse hotel, fiquei lá nesse hotel onde eu não conhecia ninguém, daí fui falando com amigos meus e tal. No dia seguinte fui para essa outra cidade, acho que aí era São Mateus, se não me engano, essa segunda cidade eu lembro, para falar com o delegado, porque aí eu entendi que não adianta você fazer um boletim, você precisa pedir que haja uma investigação, né? Eu não sabia nada disso, eu não sabia, né? E aí eu falei com o delegado para que fosse aberto um inquérito. O delegado me tratou super bem, ele entendeu o assunto, ele não era tão despreparado quanto os outros dois que me atenderam no dia anterior. E aí depois eu voltei para São Paulo, não terminei a minha viagem porque eu não estava em condições, fiquei na casa de uma amiga um tempo. Depois eu comecei a tomar remédio para depressão, tomo até hoje remédio por causa disso. E assim, só em relação a essa situação, depois de 6 meses, mais ou menos quase um ano, havia umas advogadas voluntárias, eu pedi para elas olharem para mim, elas estavam falando disso e tal, fiquei amiga delas num evento, pedi para elas darem uma olhada nisso. Eles perderam a minha queixa, tipo, não foi aberto o inquérito. Eu tinha como provar porque o delegado pediu, então me manda o Facebook do cara, me manda os dados que você tem. E nesse caminho, um outro amigo meu fez uma pesquisa, descobriu RG do cara, tudo, eu já tinha os dados. Quando eu cheguei pro delegado, já tinha tudo. O exército da internet resolveu toda a história. E eles simplesmente não fizeram nada. E hoje, eu tenho vontade, às vezes, de ir atrás da história, só que aí, quando eu tenho que mandar advogados para lá, eu tenho que como provar pelas mensagens que eu realmente tinha falado com o delegado, ele disse que ia abrir, porque teria que estar escrito, na época, teria que estar escrito no boletim de ocorrência que eu queria que abrisse o inquérito, eu não sabia, ninguém falou, na hora que eu estava ali no meio jamais, eu achei que falando com o delegado daria certo, e aí eu já soube que esse cara já violentou outras 2 mulheres, assim, pro meu desespero. Teve uma negligência muito grande, no seu caso, que é uma negligência frequente de pessoas que escutamos aqui no canal, de vítimas de violência, e creio que também na sua luta, encontrando mulheres, como você disse, é um segundo estupro e a delegacia. Eu quero que você fale um pouquinho mais disso. Eu falo, cara, não vá sozinha se você estiver aqui. É que ali não tinha a menor condição, né? Eu tava sozinha numa cidade, ainda que ele achou essa amiga que pôde me levar, né? Porque eu acordei em prantos, assim, eu não conseguia levantar, sair do quarto, de medo, assim, de medo de encontrar o cara, não sei, eu tava em estado de choque ainda, né? Ainda não tava conseguindo raciocinar. Eu acredito que falta treinamento, né?
E a cultura é muito mais forte do que o treinamento da polícia, porque quantas pessoas também são abusadas por os próprios policiais? Tem policiais maravilhosos, mas eu tenho muita denúncia do grupo que eu tenho de apoio a vítimas, porque depois disso eu criei um grupo, tem 4.000 pessoas e muitas fogem de policiais, então é muito complicado. Porque a cultura brasileira culpa a vítima, responsabiliza a vítima e começa a questionar se foi mesmo, se não foi. Tanto que depois disso eu passou uns 6 meses e eu fiz um vídeo que chama-se O que não dizer para uma vítima de estupro. Que é tudo que as pessoas, a única coisa que as pessoas dizem, né? Tem certeza que você não deu mole para esse cara? Você já conhecia o cara? Que roupa você estava usando? Você bebeu? Sempre é uma coisa culpabilizando. E mais perverso ainda, o que eu comecei a entender? As pessoas fazem perguntas porque elas querem dizer se foi uma violência ou não. Elas querem elas avaliar. De acordo com o que você conta, elas querem elas pensar se é ou não. Então sempre que, é o que eu recomendo, se uma pessoa te conta que sofreu uma violência, se pergunte por que você está perguntando as coisas. Se você está desconfiando, se você quer avaliar, como se alguém de fora pudesse dizer o que aconteceu, sabe? Sempre que tem um caso famoso, as pessoas querem que eu meta o bedelho, que eu dê minha opinião. Eu falo, olha, se a gente for seguir estatística, a vítima está certa. Que é muito raro uma denúncia falsa. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Agora, não deem opinião. Você estava lá? Não. Então não pode dar opinião, não tem como a gente saber. E como você disse que é muito raro uma denúncia, até porque a vítima, ela demora um pouco às vezes para falar. Demora para falar, demora para entender, demora para falar. Ela sabe que vai ser julgada e ela será, então eu não acho que todo mundo tem que denunciar. Primeiro você tem que estar em segurança. Porque às vezes é seu pai que te violentou, é o chefe do tráfico do local onde você mora. Isso já aconteceu com uma moça lá do grupo, ela se descobriu grávida. Você acha que ela tinha condições de dizer não ou de ir na polícia contar que foi violentada por um cara que é o chefe do tráfico do local onde ela mora? Não. Então, quem pode falar, precisa falar pra gente quebrar esse silêncio. Mas a maioria das mulheres, elas não podem. E se elas falarem, vão dizer que a culpa foi delas, que elas se colocaram em risco. Eu tive um colega que trabalhava comigo que ele começou a me tratar como se eu não fosse mais capaz de desenvolver o trabalho que eu desenvolvia. Porque se eu me coloquei em risco, na mente dos seres humanos, né? Se eu me coloquei em risco e não pude nem cuidar de mim, como é que eu ia cuidar do trabalho? Sabe? A gente perde valor social quando a gente sofre uma violência sexual, mesmo não sendo a responsável por isso. E aí você passou violência também no trabalho. Também, sim. Por isso que eu comecei a falar disso. E aí as pessoas começaram a me mandar histórias e foi aí que eu criei o grupo, porque era muita história.